O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguma palha, é como alguém que espalha cimento na terra e vai dormir. Acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usemos ou usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser considerado na terra, ao ser semeado, é a menor de todas as hortaliças. Quando cresce, é a maior de todas. E quando se torna maior de todas, estende seus ramos tão grandes que as pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, dentro do contexto da harmonia que estamos confrontando o Evangelho com os elementos que falam da proporção, da solidariedade, da comunhão, homem-Deus, Deus-homem. Nos lembramos daquele sinal
como que invisível, escondido no seio dos seres, mas escondido entitativamente, como um outro ser, uma qualidade tão importante que quase se iguala ao ser no qual ele está inserido. Algo a mais. Ninguém vê o Cristo na Eucaristia, a não ser pela fé. Mas a razão pode falar ou pode fazer-se acontecer como linguagem associativa ou explicativa, mas não mostra a sublimidade da presença de Deus na Eucaristia, ultrapassa a rotina do nosso aprendizado racional. O mesmo acontece com a semeadura e a colheita. Plantamos uma semente minúscula e não sabemos como, dentro da terra, vai se gerando uma planta maior de todas as hortaliças, menor de todas as sementes, maior de todas as hortaliças. Além do fruto para o alimento, existem outras condições. Por exemplo, que a sua sombra possa acolher as aves que voam pelo céu. O conforto para quem está cansado. O abrigo para quem não tem onde morar. O fruto para o faminto, a beleza para o artista. São vários alimentos diferentes, contidos no esplendor da grandiosidade de um pequeno grão que se revelou maior das plantas. Se nós não buscamos a estação propícia, podemos pôr em risco toda a grandeza, toda a beleza e todo o serviço que a planta pode produzir. É necessário que, além da semente ter o prodígio da fecundidade, que haja a compreensão da parte do semeador de colocá-lo no lugar certo, plantá-lo na estação correta para colher quando
o tempo, esperar a sua produção normal. O mesmo acontece com a criança que vai para a escola. A diferença entre os seus elementos de aprendizagem e depois os recursos da enciclopédia é muito grande. Os vínculos com as demais ciências, as tarefas para a produção de novas sementes, novas plantas, serão fecundadas, novos frutos serão colhidos e nova atividade poderá ser desencadeada, porque o fruto alimenta e dá condições da geração ou de empregos ou de utilização melhor da própria semente. São coisas que vão se produzindo quando antecipadamente nós colhemos o plantio do planejamento do Criador. Não adianta plantar abacateiro na Itália. Não nasce abacate. Eu sempre estou lembrado de estando hospedado no terceiro piso do Colégio Pio Brasileiro em Roma. De frente à minha janela estava a folhagem de um abacateiro que tinham plantado por semente. Um brasileiro levou alguns e plantou lá. Tornou-se uma árvore frondosa, belíssima, um verde bonito, mas não produzia fruto. Não tinha a química suficiente no chão para desdobrar da semente o fruto, e do fruto nova semente, e assim desencadear-se o hábito de gerar abacateiro. Bonito, mas para quem planta para colher e alimentar-se dele, aí a beleza é menor. Beleza completa seria se além daquele esplendor de galhos, de folhas, de raízes, houvesse o seu serviço específico, produzir abacate. Não produzia. Produzia uma beleza, produzia uma vegetação, mas não produzia o serviço da sua espécie. Quer dizer, é necessário que haja harmonia no estudo, que haja sintonia com os projetos do Criador, para que as coisas se desenvolvam de modo eficaz e cada vez mais a serviço das necessidades humanas, das necessidades dos demais viventes, inclusive das próprias espécies. Que, de fato, sejamos nós os portadores do anúncio da verdade de Deus
porque sempre tem como fundo específico alimentar o amor, que nos faz amigos, parentes, pais, mães, irmãos, amigos, mas que prestam um serviço específico na moeda final, o coração, que se desabroche onde quer que vá, com a química do sobrenatural, capaz de nos fazer conhecidos, muitas vezes no mundo. Quem é que não conhece a mãe de Jesus? Quem é que não conhece Santa Teresinha da face de Deus? Quem não conhece São Sebastião? São Francisco de Assis, o amigo dos animais. E a própria encarnação do Verbo Eterno tornou-se tempo o mais eficaz possível, obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, como testemunho maior de amor por quem ele amava. Os seres humanos na redondeza do seu habitat e na expectativa do seu retorno ao planejamento do Pai. Paraíso eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.